Pessoal querido, vamos chegando aí para nossa live. Que coisa boa. Já estávamos com saudade de orarmos juntos aqui pelo Instagram. Aproveita, você que está chegando, vai mandando um aviãozinho aí para outros irmãos para estarem conosco. Vamos ter um tempo muito especial para a gente compartilhar da palavra, orar aqui um pouquinho, falar sobre a cidade de São Gonçalo também, do Rio Abaixo, que é a cidade do clamor desse ano de 2023, né? Nosso coração está muito desejoso da gente poder clamar ao Senhor, buscar a Jesus para abençoar essa cidade tão especial. Bem-vindos, bem-vindos. Ataíde, quanto tempo não te vejo, meu querido. Coisa boa, um abraço aí para vocês, viu? Késia, meu amigo Jorge, que coisa boa ver vocês aqui, né? Selma, Selma também está chegando, Selma e Cessé, vocês são amigos queridos, né? Vão chegando aí para a gente poder conversar e orar um pouquinho. Essa é a primeira live que a gente está fazendo esse ano, né, em preparação para o clamor ali em São Gonçalo do Rio Abaixo. Selma e Cessé, vocês estão pertinhos aí de São Gonçalo, né? São amigos de Itabira. E ai de vocês se não estiverem conosco ali em São Gonçalo, hein? Vai ter problema. É só pular o muro, já chegou em São Gonçalo, vamos orar e vamos clamar juntos. Meu amigo Pastor Jorge, tem revista. Temos revistas aqui, vou falar da revista aqui na nossa live para os irmãos conhecerem também, adquirirem, e vai ser muito... tá com um conteúdo muito legal, muito bem feito, para a gente poder repartir dessa história ao longo desses anos aí, em nome de Jesus, né? Vou falar um pouquinho sobre a revista. Meus irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo então. Como eu disse aqui para vocês, essa é a nossa primeira live que a gente está fazendo para preparar para o clamor em São Gonçalo. Nós já temos ido na cidade de São Gonçalo, a gente tem feito reuniões ali na cidade, mas a gente também tem percebido a necessidade da gente poder reunir aqui de maneira online, né, nesses períodos entre reuniões que a gente tem feito em São Gonçalo, para a gente falar um pouquinho. Nós estivemos há uns 15 dias atrás ali em São Gonçalo, junto com o pastor Márcio ali. Foi um tempo tão gostoso, irmãos, da igreja orar junto, da gente repartir um pouco do clamor. Foi muito especial. E a gente foi a primeira reunião, né, do clamor presencial, e o coração vai acendendo, né, vai queimando, para que a gente possa unir o coração para clamarmos ao Senhor ali em São Gonçalo. Só algumas informações para vocês que estão chegando, quem vai chegar depois. O clamor ele vai acontecer no dia 5 de agosto. Geralmente a gente sempre faz o clamor no final do mês de agosto, mas esse ano será no dia 5 de agosto e vai acontecer no Centro Cultural da cidade de São Gonçalo. Então é muito importante que vocês nos ajudem a divulgar, a mobilizar outros irmãos para estarem conosco, né? Ali no dia 5 de agosto, vai ser no horário de 6h30 da noite. A gente quer reunir a igreja em São Gonçalo, os amigos que a gente tem nas cidades que nós já passamos. Então aqui, ó, só quem está aqui, a gente tem gente de Raposos, Belo Horizonte, Itabira. Nós precisamos mobilizar os irmãos, os amigos, para a gente clamar juntos e abençoar a cidade ali de São Gonçalo, orar por essa cidade que é tão especial. Eu queria deixar uma palavra para vocês antes da gente orar um pouquinho aqui. Nós vamos orar, temos alguns alvos de oração, mas quero deixar uma palavra muito especial, algo que Deus tem já tocado em nosso coração, a gente tem compartilhado com os irmãos e queremos repartir com vocês aqui, deixar registrado essa palavra também. Se você tiver com a sua Bíblia aí,
Pega comigo lá em Gênesis, capítulo 15, no verso 13. Quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Eu tenho repetido essa palavra em algumas reuniões que nós temos ido fazer o clamor. Então eu gostaria que você se apegasse a essa palavra, né? A palavra de Deus, nós precisamos nos apegar a ela, precisamos descansar na palavra, edificar o nosso coração na palavra do Senhor. Então, antes de orar, quero repartir essa palavra com vocês. Gênesis, no capítulo 15, no verso 13. Se você puder anotar a referência, depois ler de novo. Eu quero falar um pouquinho sobre o que faz o relógio de Deus funcionar. Você sabia que Deus tem um relógio e esse relógio precisa funcionar, né? A gente coloca uma bateria no nosso relógio e ele funciona. Quando a bateria fica fraca ou ela para de funcionar, o relógio também para de funcionar, né? E Deus tem um relógio que é uma cooperação da Igreja de Jesus aqui na Terra. Então, quando cooperamos com Deus, o relógio de Deus funciona. É claro que se a gente for olhar, Deus não precisa de nós para fazer nada, mas Ele escolheu contar conosco. Ele escolheu nos incluir na sua história. Então você que está aqui, você que vai ouvir essa live, você precisa se sentir privilegiado de poder participar da história de Deus, da história que Ele está fazendo na Terra, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, Ele poderia reger toda a história, mas Ele escolhe a igreja, Ele escolhe o seu corpo para cumprir o seu propósito na Terra. Então é como se o corpo fosse essa bateria que vai fazer esse relógio e o plano de Deus funcionar sobre a Terra. Gênesis, então, no capítulo 15, no verso... Aliás, quero ler o verso 12. Vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele tem um encontro com Abraão, né? E Abraão cai em sono, ele vai dormir e Deus vai revelar coisas do seu coração para Abraão. Enquanto você está aí, ativa aí o aviãozinho e envia essa live para outros irmãos estarem conosco. Então, continuando aqui a palavra, Abraão cai em sono e ele tem revelações do Senhor. Aí o verso 13 vai dizer assim: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão tem uma revelação, Abraão tem uma visão do Senhor, ele cai em sono, ele tem uma visão do Senhor e ele começa então Deus fala com ele: olha, Abraão, vou fazer de você uma numerosa nação, né, uma multidão, porém a sua posteridade, ela será peregrina em terra alheia. A Bíblia estava dizendo, Deus estava falando com Abraão do povo hebreu, né, que ficaria peregrino ali no Egito, né, que seria reduzido à escravidão ali no Egito. Então, e Deus ainda afirma o tempo que o povo passaria escravizado no Egito. A Bíblia está dizendo aqui, será afligida por 400 anos. Então guarde isso no seu coração. Deus dá um sono a Abraão, traz uma revelação para ele e fala: olha, a sua posteridade vai ser afligida por 400 anos. Só que quando a gente continua lendo a história, a gente lê outros textos, parece que acontece um probleminha. Abre aí a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Se você puder, abre aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, no verso 40. Nós vamos no capítulo 12, verso 40 de Êxodo, para você ver. Então, no texto anterior, a gente leu que Deus dá um sono a Abraão e fala com Abraão: Abraão, sua posteridade, sua geração, seus descendentes vão ficar escravizados no Egito por 400 anos. Chega aqui em Êxodo, no capítulo 12, no verso 40, a Bíblia vai falar dessa saída do povo do Egito, esse momento, isso que Deus tinha falado, né, com eles. A Bíblia fala assim: ora,
o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Para um pouquinho, eu quero que você entenda e compreenda comigo aqui o que a palavra está dizendo. Deus chama Abraão, Deus vai falar com Abraão, Deus dá um sono para Abraão e fala: olha, sua posteridade vai ficar escravizada por 400 anos. Chega aqui no livro de Êxodo, a história, quando o povo sai do Egito, a história conta para a gente no verso 40 que o tempo que os filhos de Israel ficaram no Egito foi de 430 anos. Ou seja, parece ter alguma coisa errada. Ou Deus não sabia fazer conta, ou aconteceu alguma coisa que deu errado essa conta. Deus fala 400 anos, quando o povo sai, se torna 430, ou seja, eles ficam 30 anos de atraso escravizados no Egito. 30 anos a mais. O povo de Israel ficou 30 anos a mais preso no Egito. O que será que aconteceu? Por que eles atrasaram? Por que o plano de Deus, o propósito de Deus, que eram só de 400 anos, por que esse propósito atrasou mais 30 anos e o povo ficou ainda no Egito mais 30 anos, ficou 430 anos? A resposta também está nas Escrituras, né? Quero que você abra comigo aí, no capítulo 3 de Êxodo, por favor. Você que está com a sua Bíblia, pega aí no capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler capítulo 3, a partir do verso 1. Olha só essa história para a gente poder entender o que Deus está mostrando, que a Bíblia está mostrando o motivo do atraso do povo. Deus então fala que o povo ficaria 400 anos no Egito, vem o tempo deles saírem, eles ficam 430, e aqui a gente vai ver o motivo desse atraso. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 9, é o que nós vamos ler. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que legal. Era costume, como Moisés estava no deserto, pastoreando as ovelhas, era costume dele ver as sarças, né, que são árvores, as sarças pegando fogo, queimando e pegando fogo, se consumindo. De repente, ele está ali no deserto, pastoreando, e a Bíblia fala que havia uma sarça que estava pegando fogo e ela não se consumia. Essa sarça não estava se consumindo. Moisés, por curiosidade, vai lá ver. Olha o que a Bíblia diz. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Olha o verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o quê? Ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha o verso 8, como ele é poderoso. Então Deus vê o clamor do povo, viu o sofrimento do povo no Egito, e aí o verso 8 ele fala assim: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Quando foi que Deus desceu? Quando foi Deus desceu? Quando ele ouviu o clamor do povo. E aí continua o texto assim: e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes os sofrimentos. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Verso 9 diz algo muito especial também. Diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Irmãos, eu quero que vocês entendam comigo esses 3 textos. Primeiro a gente vê Deus se encontrando com Abraão, falando: Abraão, o povo, sua descendência, vai ficar escravizado por 400 anos. A gente segue a Bíblia um pouco mais. Quando esse povo está saindo do Egito, a Bíblia fala que eles ficaram 430 anos. Quando voltamos um pouquinho, a gente vê o relato da saída. E a Bíblia diz que Deus veio, Deus desceu, quando o povo começou a clamar. O que fez o povo atrasar mais 30 anos? O que fez o povo ficar atrasado no propósito de Deus? O que fez o povo não sair no tempo certo que Deus havia estipulado? O que os fez ficar mais 30 anos ali no Egito foi a falta do clamor. Deus veio, Deus só veio. A Bíblia está dizendo assim: ouvi o seu clamor, por isso desci a fim de livrá-los, pois o clamor dos filhos de Israel subiu até mim. Deus só veio quando o povo começou a clamar. Por isso que eu falei com vocês que Deus tem um relógio, que é uma cooperação entre Deus e o seu povo na terra. Quando nós clamamos, Deus vem. Quando nós paramos de clamar, o relógio para. O relógio para de funcionar. Imagine que a nossa oração é a bateria do relógio de Deus. Enquanto oramos, enquanto clamamos, Deus vai se movendo na terra através da igreja. Quando paramos de clamar, Deus faz com que o relógio pare e o seu propósito atrase. É claro que Deus tem o controle e a soberania sobre todas as coisas. Porém, Deus quer contar conosco. Deus quer que participemos do seu plano aqui na terra. Irmãos, o que eu entendo com isso? Se nós não clamarmos, o relógio ficará parado. Mas se nós clamarmos ao Senhor, pedindo a Ele socorro, Ele ouvirá o nosso clamor e, como Ele disse aqui com Moisés, por isso desci a fim de livrá-los. Se nós clamarmos, Deus é poderoso para descer a fim de nos livrar. Sabe o que a gente quer fazer em São Gonçalo do Rio Abaixo? Nós queremos clamar até que Deus venha. Nós queremos buscar, não só em São Gonçalo, em Minas Gerais, né? Estamos em Minas Gerais. Deus nos colocou nessa terra. Nós queremos clamar até que Ele venha. Mas se nós não clamarmos, se nós não unirmos o nosso coração, se nós não buscarmos a Deus junto, o relógio vai parar. O relógio vai parar. Mas quando buscarmos a Deus, invocarmos o seu nome, esse relógio vai funcionar. E o seu propósito, os seus planos vão cumprir em nós, na terra. E eu quero te convidar a, junto conosco, clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, invocarmos o nome de Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos buscar e clamar ao Senhor. Por isso, no dia 5 de agosto, e não só no dia 5 de agosto, de hoje até agosto, ore na sua casa, ore pela cidade de São Gonçalo, ore pela igreja em São Gonçalo, ore pelas famílias, os pastores, pela igreja em Minas Gerais, pedindo: Senhor, aviva, desperta, faça o relógio funcionar a partir de nós, através de nós. Aviva o teu povo, aviva a tua obra no decorrer dos dias e no decurso dos anos. Faz a tua obra conhecida. Nosso desejo, irmãos, ao longo desses 13 anos, é unir o nosso coração em clamor e pedir: Senhor, sare a nossa terra, aviva a igreja, desperta o nosso coração, enche o nosso coração com a tua vida, com a tua glória e com o teu poder, em nome de Jesus. Nós precisamos. Se nós não clamarmos, esse relógio vai parar. Mas se nós clamarmos a Deus, Ele vai se mover, Ele vai agir nas famílias, nas cidades, na igreja, em nosso coração. Por isso que a gente está aqui hoje, para a gente clamar um pouquinho
às vezes não conseguimos nos encontrar presencialmente até o clamor, mas podemos nos encontrar online e clamar ao Senhor. E pedir: Jesus, sare a nossa terra, aviva a nossa história, aviva o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho então? No finalzinho, eu quero dar alguns avisos importantes, alguns recados aí para você nos acompanhar. Ore aí da sua casa conosco. Não fique em silêncio, eu vou orar aqui, mas você pode concordar comigo, você pode clamar aí com a sua família, você ainda pode enviar o aviãozinho para outros irmãos orarem conosco aqui nessa noite. E nós podemos unir. Estamos distantes aqui fisicamente, mas podemos unir o nosso coração para clamarmos juntos. E a nossa oração ela vai chegar onde nós não podemos chegar. Então nós vamos clamar. Eu queria deixar alguns alvos aqui estabelecidos para a gente orar. E nós vamos clamar em cima disso. Se você puder anotar aí para a gente orar. Eu queria que a gente orasse pela cidade de São Gonçalo, que nós clamássemos abençoando essa cidade, para que essa cidade seja cheia da glória de Jesus, da presença do Senhor. Queria que a gente orasse pelos pastores, para que eles sejam animados a estarem conosco, a se envolverem, a mobilizar a igreja para clamarmos juntos, para unir o coração em clamor por São Gonçalo. Eu queria que você orasse pelo dia do clamor, o dia 5 de agosto. Ore por esse dia para que a presença de Deus encha Minas Gerais, encha São Gonçalo, o auditório onde nós vamos estar. Queria que a gente orasse pelos jovens e pelas crianças desse tempo. As escolas, a gente tem visto crianças sendo, escolas sendo atacadas, crianças têm sido um alvo, né, de Satanás ceifar, nossos jovens também, que precisam ser cheios de Deus, cheios da vida do Senhor. E eu queria que a gente orasse pela nossa unidade, para que Deus restaure a unidade da igreja. Então nós vamos orar alguns minutinhos aqui, vamos clamar ao Senhor e vamos pedir: Deus, sara-nos, a começar em nós. Sara a nossa terra, sara o nosso coração, sara a nossa mente, em nome de Jesus, sara a nossa vida. Se você anotou aí, não anotou, olha, cidade, os pastores, o dia do clamor, jovens, crianças, a unidade da igreja, por um despertamento na igreja em São Gonçalo, para unir o coração conosco, para que possamos clamar ali no dia 5 de agosto. Vamos lá? Ore comigo um pouquinho aí da sua casa, levanta a sua voz também, junto conosco aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Deus, nós oramos porque queremos expressar a dependência que temos do Senhor. Não tem para onde irmos, não tem para quem irmos além do Senhor. Para quem iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras de vida, Senhor. Para quem iremos? Não temos para quem correr. Só temos o Senhor. Temos o Senhor, temos tudo, estamos satisfeitos, não temos falta de nada. Senhor, queremos orar pela cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. Sabemos, Deus, que o Senhor tem nos chamado para estarmos ali em São Gonçalo esse ano. Sabemos que o Senhor tem confirmado e atraído o nosso coração para clamarmos ali. O Senhor tem aberto portas para clamarmos em São Gonçalo. Deus, eu oro por essa cidade, eu oro para que essa cidade seja atraída pela Tua presença, eu oro para que essa cidade seja tocada pela Tua glória, eu oro para que essa cidade seja cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia da Tua vida. Pai, oramos para que São Gonçalo experimente da vida do Senhor, da alegria do Senhor, que as famílias ali sejam atraídas, que as ruas, Deus, sejam cheias da Tua presença, que o rio de Deus passe nas ruas de São Gonçalo, em cada casa. Pai, em todo esse tempo que a gente está indo para São Gonçalo para fazer reuniões, para unir o coração com a igreja, ó Deus,
e mesmo antes e mesmo depois de realizarmos o clamor ali, que o teu rio flua nessa cidade, atraindo, transformando, mudando corações, ó Pai, curvando corações ao Senhor. Queremos abençoar a cidade. A Bíblia diz que quando o justo abençoa a sua cidade, ela é exaltada. Nós queremos abençoar São Gonçalo, queremos pedir ao Senhor que essa cidade seja próspera, queremos pedir ao Senhor que essa cidade seja cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia da Tua vida. Pai, que o rio de Deus flua nessa cidade, que bondade e misericórdia esteja sobre essa cidade, em nome de Jesus. Pai, repreendemos toda opressão, todo céu fechado espiritual sobre essa cidade. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que abra os céus sobre São Gonçalo, Deus. Abra os céus sobre essa cidade, que essa cidade seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua bondade, seja tocada pela Tua glória. Pai, que haja conversões em São Gonçalo, que haja corações quebrantados nessa cidade, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também pelos pastores, Pai, dessa cidade. Atraia o coração dos pastores ali, aqueça o coração dos pastores, que nenhum deles ande sozinhos, que eles sejam animados, sejam vivificados pelo Espírito do Senhor, que eles sejam atraídos pela Tua presença, que eles sejam tocados pela Tua presença. Pai, que eles preservem a doutrina, a palavra, a oração, o jejum, ó Deus, a devoção, o temor ao Senhor. Eu oro para que cada pastor de São Gonçalo preserve o temor do Senhor, preserve, Pai, o coração no Senhor, preserve a alma no Senhor, que a família deles, Pai, eu oro pelas famílias dos pastores de São Gonçalo, que cada família seja sustentada pelo Teu Espírito, seja animada pelo Senhor, cada família em São Gonçalo, a família dos pastores, Deus, seja sustentada pelo Senhor. Eu oro para que as famílias sejam supridas espiritualmente, fisicamente. Ó Deus, repreendemos aqui divórcios na vida da igreja, repreendemos aqui, Senhor, divisões, ó Pai, famílias destruídas, nós repreendemos isso em nome de Jesus. E eu oro por reconciliação, por famílias renovadas, cheias da Tua presença, famílias que amem o Senhor. Ó Pai, eu peço que o Senhor guarde a mente e o coração dos pastores, que a mente e o coração deles esteja guardado no Senhor, que eles não se desviem do caminho. Pai, cada pastor de São Gonçalo seja abraçado e aquecido pelo Senhor. Pai, que eles sejam fortalecidos na comunhão, sejam fortalecidos na unidade. Pai, eu oro para que os pastores de São Gonçalo sejam amigos, andem juntos, que nós possamos unir o nosso coração para andarmos juntos, para sermos amigos, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela igreja do Senhor que está em São Gonçalo. Pai, que toda a igreja nessa cidade seja despertada, seja avivada, seja animada pelo poder do Teu Espírito. Toda a igreja, Deus, em São Gonçalo do Rio Abaixo, seja, Deus, fortalecida pelo Senhor, tenha o coração rendido ao Senhor, ame a palavra, ame o Senhor. Eu oro para que a igreja volte a amar o Senhor e que a igreja seja mobilizada a unirmos o nosso coração para clamar ao Senhor. Sare a nossa terra, sare São Gonçalo, que essa terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Senhor, que a igreja em São Gonçalo tenha experiências reais com o Senhor, que eles experimentem da Tua vida, que eles experimentem da Tua glória, que eles experimentem da Tua presença. É o que pedimos o Senhor. Pai, a igreja do Senhor que está em Minas Gerais, a igreja que está espalhada aqui em Minas Gerais, aviva, Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos dias e no decurso dos anos. Faz a Tua obra conhecida, aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra,
ó Deus, em São Gonçalo, em Minas Gerais. Levanta uma igreja sadia, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja voltada para a tua palavra, uma igreja voltada para a oração. Levanta a tua igreja em Minas Gerais. Nós clamamos ao Senhor por isso. Deus, eu quero orar pelo dia do clamor, o dia 5 de agosto. Senhor, que esse dia seja um marco em São Gonçalo. Eu oro pelos irmãos que virão de outras cidades para São Gonçalo, Pai, para que eles não tenham problema no caminho, que ônibus, carros, meios de transporte não dê problema, que os irmãos que estão em outras cidades e virão para estar conosco em São Gonçalo, Pai, se acheguem para São Gonçalo tranquilamente, antecipadamente, em paz, em nome de Jesus. Repreendemos toda confusão, todo problema técnico, espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, mas oramos por esse dia 5 de agosto, oramos para que a glória do Senhor encha São Gonçalo, Senhor. Oramos para que haja corações unidos para clamar ao Senhor. Oramos para que haja corações unidos para buscarem ao Senhor, para invocar o teu nome e pedir: sare essa terra, sare a igreja, sare famílias, sara nosso coração, sara a nossa alma, sara a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o dia 5 de agosto seja um marco em São Gonçalo, um marco em nossos corações, que os nossos corações experimentem algo que nunca experimentou ainda, Senhor. Em nome de Jesus, queremos levantar um trono de louvores ao Senhor, um trono de adoração ao Senhor, para que o Senhor seja exaltado em Minas Gerais, seja exaltado em São Gonçalo do Rio Abaixo, seja exaltado nas nossas terras mineiras, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que nesse dia 5 de agosto, corações sejam quebrantados, atraídos, movidos pelo teu poder, pelo teu Espírito. Pai, que possamos amá-lo mais, que possamos desejá-lo mais, em nome de Jesus. Repreendemos em São Gonçalo suicídios, prostituição, homicídios, repreendemos o pecado, as trevas que rodeiam essa cidade. Nós repreendemos em nome de Jesus e oramos, Deus, para que o Senhor abra os céus, venha avivar São Gonçalo, venha avivar a igreja em São Gonçalo, que aqui em Minas Gerais haja uma igreja viva, cheia do teu Espírito, cheia do teu poder, onde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta um povo que ora, um povo que clama, um povo que busca a tua face. Deus, peço, Senhor, Pai, que os irmãos que vão sair de Belo Horizonte no dia 5, de Itabirito, de Mariana, de Nova Lima, de Raposos, Caeté, Deus, de Sabará, Nova Lima, Deus, que cada irmão seja guardado pelo Senhor, de cada cidade, Deus, e possamos unir corações para clamar. Queremos colocar a nossa boca no chão, porque somos o povo que chama o teu nome. Queremos nos humilhar dos nossos maus caminhos, queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, queremos nos humilhar, queremos orar, queremos nos converter e pedir: sara, Senhor, sara a nossa vida, sara, Senhor, sara as cidades históricas de Minas Gerais, sara, Senhor, Minas Gerais, sara Belo Horizonte, sara cidades do interior, sara a igreja nessas regiões aqui em Minas Gerais. Sopra teu vento, Senhor, sopra teu vento a começar em nós, Deus. Sopra seu vento em nós, sopra teu vento em nossas famílias, na igreja. Pai, que os nossos encontros na congregação sejam apontados para o Senhor. Pai, que tudo aponte para o Senhor, seja o centro, Jesus. Seja o centro das nossas reuniões, seja o centro de tudo que a gente fizer nos nossos encontros e reuniões, seja o centro,
seja o foco, que suba ao Senhor um cheiro suave enquanto cultuamos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, quero orar pelas crianças e pelos jovens ali de São Gonçalo, aqui de Minas Gerais. Deus, que nossas crianças sejam protegidas pelo Senhor. Repreendemos Satanás que tenta ceifar o coração das nossas crianças. Que o coração das nossas crianças seja aquecido pela Tua presença. Que as nossas crianças e os nossos jovens, Deus, amem Jesus, se comprometam com o Evangelho, deem a vida pelo Senhor. Pai, sejam guardados nas escolas, no meio das ruas, sejam protegidos e que Satanás não tenha poder sobre a vida das nossas crianças. Repreendemos ideologias infernais contra elas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as crianças em São Gonçalo e os jovens sejam despertados para viverem para Deus, sejam despertados para serem os missionários dessa geração, os futuros pastores, líderes, em nome de Jesus, ó Pai, contra toda ação das trevas em nossa terra, em nome de Jesus. Que se levante avivalistas, que se levante, Pai, homens e mulheres de Deus, Pai, que preservam a doutrina, que preservam a Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela nossa unidade, perdoa-nos por todas as vezes, Senhor, que nós nos dividimos, que nós somos orgulhosos, nós, a igreja. Perdoa-nos por todas as vezes que desejamos ser os melhores, os maiores, ó Deus. E a Bíblia fala que se queremos ser os maiores, devemos ser os menores, devemos ser os que servem. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que o Senhor nos perdoe da nossa divisão, do nosso orgulho. Queremos ser um povo só, uma igreja só, desde já. Queremos ter um coração unido, queremos ter um coração, ó Deus, simples, humilde, que anda junto. Levanta um povo que entende que dá para andar junto, que dá para dar as mãos e clamar para que o Teu reino venha. Senhor, venha o Teu reino, faça a Tua vontade em Minas Gerais, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Faça a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Venha o Teu reino, o Teu governo, nos perdoe, assim como a gente tem perdoado os nossos ofensores, nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Senhor, queremos abençoar essa cidade, São Gonçalo do Rio Abaixo, que essa cidade seja cheia da manifestação da glória do Senhor, que essa cidade seja cheia da Tua glória, famílias experimentem Deus, jovens e crianças experimentem Deus, filhos e filhas, servos e servas, experimentem do derramado do Teu Espírito nesses dias. Deus, queremos viver algo que ainda não vivemos nessa unidade, nessa comunhão, nessa mobilização de oração, através do clamor pela cidade. Queremos viver o que ainda não experimentamos, queremos receber o que ainda não recebemos, Deus. Queremos, Deus, ter um dia ali em São Gonçalo, dia 5, um dia, Deus, aonde o nosso prazer será nos prostrar e pedir: Jesus, venha nos sarar, Tu és bem-vindo, toma o Teu trono, toma o Teu governo, toma o Teu lugar, seja Senhor sobre terra e céus, sobre nosso coração, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos ao Senhor por isso. Clamamos ao Senhor. Deus, sopra Teu vento. Abençoe, Deus, todas as reuniões que vamos fazer ainda do clamor ali em São Gonçalo. Cada reunião, que sejam dias e momentos surpreendentes, que vá aquecendo o coração da igreja em São Gonçalo. Senhor, aquece o coração da igreja, dos líderes, dos pastores, e abra caminhos para que a gente possa unir o nosso coração para esse propósito de buscarmos ao Senhor até que o Senhor venha. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, orando juntos, de casa. Deus, que a Tua presença encha as nossas casas. Que a Tua presença encha as nossas casas.
Pedimos o Senhor isso. Que a tua presença encha São Gonçalo, encha cada cidade aqui representada. Que a tua presença nos encha e transborde através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Jesus, seja exaltado. Acima de todas as coisas, seja exaltado. Acima de soberanias e governos, seja exaltado. Acima de nós, seja exaltado. Seja entronizado. Seja honrado em nossa terra. Tu és bem-vindo, Pai, em Minas Gerais. Seja honrado em nossa terra, em nossos encontros, em nossas cidades. Seja exaltado. Que entre o Rei da Glória, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor é bom. Senhor é bom, meus irmãos. Senhor é tremendo, nele é fiel. Que delícia a gente poder louvar ao Senhor com a nossa oração. Que bom a gente poder orar aqui juntos, adorar, exaltar, bendizer esse nome, né? Que preciosidade. O Senhor é bom, Ele é fiel. Quero dar alguns avisos para vocês e pedir a vocês para nos ajudar em oração e em toda a mobilização. Olha só, você que está aqui, não deixa de curtir essa nossa live, né? É importante. Irmão, sabia de uma coisa? Todas as vezes que vocês curtem, envia para alguém, o Instagram vai levar a nossa mensagem para outras pessoas, né? Então é importante a gente fazer isso para que essa mobilização de oração, de unidade, se espalhe, né, nas nossas comunidades, aonde a gente estiver. Então acaba que é uma questão técnica, né, se eu não me engano, que quanto mais visualização, curtida, mais gente vai ser alcançada, mais o Instagram trabalha para levar o nosso material aqui, nossas orações, nosso clamor. Se você não tem recebido informações do clamor, você pode receber através do WhatsApp. Então, se você quer receber informações do clamor, põe aqui nos comentários a sua cidade e o seu número de WhatsApp, que a gente vai mandar para você todo mês informações sobre o clamor pela cidade. Esse ano, o clamor vai acontecer na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, bem depois ali de Caeté. Vai ser no dia 5 de agosto, às 18h30. Onde que vai acontecer o clamor? Vai ser no Centro Cultural, um lugar muito bonito que a gente vai reunir para a gente clamar ao Senhor. Nós queremos mobilizar a igreja, toda a igreja em São Gonçalo. Já temos feito algumas reuniões, vamos mobilizando mais irmãos até agosto. E queremos convidar você que é de outra cidade para estar conosco, para clamar juntos, irmãos. São Gonçalo do Rio Abaixo é a menor cidade que nós já fomos para realizar o clamor. É uma cidade que tem 11 mil habitantes, congregações, são 24 congregações, 24 ou 26, se eu não me engano, congregações na cidade. E a igreja precisa de nós, precisa do nosso abraço. Não é que a gente vai fazer alguma coisa, mas se nós unirmos o coração com a igreja em São Gonçalo, o Espírito Santo pode animar o coração dos irmãos. Então a nossa unidade anima corações. Então quero te convidar a vir conosco para animar o coração dos irmãos em São Gonçalo, para que eles continuem cumprindo a missão deles na terra deles, na cidade deles. A gente volta para Belo Horizonte, você volta para a sua cidade, mas os irmãos vão ficar ali, e que eles sejam mobilizados a cumprir a missão, a proclamar o evangelho, a ganhar almas, a continuar orando e clamando por Minas Gerais e por São Gonçalo. Então estejam conosco, vai ser muito especial nos unirmos ali em oração e em clamor. Olha só, esse ano nós fizemos uma revista, irmãos, está linda essa revista, ficou linda a nossa revista.
É uma revista comemorativa, é uma edição comemorativa e a gente está vendendo essa revista para a gente levantar clamor, desculpa, para levantarmos recursos para o clamor em São Gonçalo. Sabe quanto é essa revista? R$10, meus irmãos. Só R$10. Então, se você puder comprar, cada irmão, se você puder pegar, vender na sua igreja, aí na sua comunidade local, você vai nos ajudar a levantarmos recursos para o clamor ali em São Gonçalo. Então, a gente conta aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A gente conta um pouquinho de tudo que aconteceu. Tem fotos ali de São Gonçalo, mas tem algumas matérias falando que é o clamor, uma mensagem para os pastores, uma matéria sobre oração, sobre unidade, sobre adoração também. A nossa nova geração, olha que lindo, nossas crianças clamando ali em Itabira no ano passado, colocamos uma foto delas aqui, nossos gideões, nossas crianças buscando o Senhor. Estamos contando um pouquinho de cada cidade, né? Tem um pouco de cada cidade até o ano passado, até Itabira. E se você adquirir, você vai nos ajudar. Para que a gente possa te enviar essa revista pelo correio, a revista vai ficar um pouquinho mais caro por causa do envio, né? Então, a revista mais o frete fica R$20. Se você quiser, depois da live, você nos chama aqui, ou no WhatsApp, ou no Instagram, e aí a gente manda para você a revista para você abençoar aí outros irmãos também, tá? Queridos, a gente tem algumas reuniões marcadas em preparação para o clamor em São Gonçalo. Eu só queria deixar algumas datas, que se algum irmão de São Gonçalo ver, tem alguém de São Gonçalo aqui? Por favor, se tiver, manifeste. Porque se algum irmão de São Gonçalo ver essas datas, pode estar conosco. Quem está em Itabira, está pertinho, pode ir lá com a gente também. Olha, dia 10 de maio, nós vamos estar na Igreja Quadrangular falando do clamor. Dia 12 de maio, na Igreja Caminhando com Cristo. No dia 19 de maio, na Assembleia de Deus, na Zona Rural, no Bamba. E no dia 21 de maio, na Igreja Aleluia. Tudo isso em São Gonçalo. Porque vocês sabem, né, a gente tem passado em cada comunidade local para mobilizar os irmãos para o clamor. Então, quero convidar você a nos ajudar a mobilizar. Se você quiser cartazes, folhetos para entregar na sua igreja, para divulgar aí na sua cidade, pegue conosco que a gente envia para você pelo correio sem custo, tá? De cartazes e folhetos a gente envia para você sem custo. Irmãos, é isso. A gente queria ter esse tempo para orarmos, para compartilharmos algumas coisas importantes e que bom que vocês estão aqui. Essa live, ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Então, depois que a gente salvar, você pode copiar e enviar para alguém, para orar também, para ser mobilizado, né, para o clamor e para que assista essa live e ore conosco, tá bom? Mas foi uma alegria enorme a gente poder se encontrar. Pastor Márcio, que bom que você está aí, de São Gonçalo, ó, um amigo querido, né, que Deus nos deu desde o ano passado em Itabira, para a gente andar junto. Prazer, obrigado por toda a sua mobilização aí na cidade. Que Deus abençoe você, a igreja, a sua esposa e as crianças. Está chegando menino aí, né? Deus abençoe. Queridos irmãos, nos ajude a mobilizar e vamos clamar dia 5 de agosto em São Gonçalo do Rio Abaixo. Deus abençoe vocês e nos encontramos. A gente vai divulgando, vamos fazendo mais lives para a gente orar junto, tá bom? Grande abraço e Deus abençoe.